Angola, 1961. A vila do Ambriz, importante porto de mar, a 200 km a norte de Luanda, resistira durante 4 meses ao assalto dos terroristas. Dali haviam partido as primeiras incursões das nossas forças aos redutos inimigos que protegiam Nambuangongo. Informações de todo o género, documentos, mapas, estimativas quanto ao potencial do inimigo haviam sido recolhidos e analisados. E no dia 25 de julho, a ofensiva geral a partir de Ambriz foi lançada. A Operação Viriato abria assim uma nova frente. As ordens precisas do Centro de Operações número 3, sob o comando do então Coronel Ribeiro de Carvalho, indicavam como indispensável a ocupação a todo custo das povoações de Zala e Nambuangongo. Elas representavam as principais posições estratégicas da chamada República Socialista de Nambuangongo e eram os redutos julgados inexpugnáveis de toda a organização militar e logística do inimigo. A reportagem do telejornal seguiu integrada num pelotão dos Dragões de Angola, os Dragões Verdes, que ao fim da tarde se enquadrava no Esquadrão de Cavalaria número 149, sob o comando do capitão Rui Coelho Abrantes. Ficava assim constituído de cerca de 250 homens o efetivo da coluna atacante. Às primeiras horas do dia 28 de julho, já em Quimbunde, a 80 km do Ambriz, um pelotão de reconhecimento sofreu um encarniçado e rápido ataque. Ficaram feridos 2 soldados, mas o inimigo foi localizado e o esquadrão pôde reagir com êxito. No acampamento, os feridos são socorridos pelo médico, alferes miliciano Alves Pimenta. Estes homens foram alvejados ainda dentro das viaturas, sem que pudessem tomar qualquer posição de combate. O ataque veio realçar uma característica destas operações tão valentemente enfrentada pelos nossos soldados. Não é possível flagelar o inimigo sem sofrer primeiramente alguns reveses. Para tentar localizar os atiradores inimigos, é necessário aguentar o seu fogo e sofrer as primeiras baixas do combate. Os tiros, sempre certeiros, partem do capim, do emaranhado da floresta ou do cimo das árvores. A reação eficaz dos nossos soldados contra esta inferioridade tática, dramática por vezes, necessitou de uma preparação psicológica especial que os homens do Esquadrão 149 haviam de possuir mais tarde em alto grau. Pouco depois, a coluna punha-se em movimento. Nela integravam-se um pelotão de dragões sob o comando do alferes Barão da Cunha, um pelotão de engenharia comandado pelo alferes miliciano Marcos Fernandes, um pelotão de artilharia do alferes Almeida Costa e uma secção de morteiros do Forreal miliciano Alcubia, Portugal. Após alguns quilómetros andados em região intensamente arborizada, o esquadrão é de novo alvejado com um fogo muito vivo na frente. A aviação de reconhecimento surgiu pela primeira vez. O Rossard largou uma missiva com as conclusões da sua observação. Iniciava-se aqui o apoio da Força Aérea, que durante todo o caminho ao longo dos 16 dias de marcha se evidenciou como um elemento decisivo na progressão da coluna. Já na região de Quimbunda, onde os documentos apreendidos revelavam a existência de um quartel da UPA, encontrou-se grande número de abatizes a impedir a marcha. O pelotão de engenharia iniciou a sua tarefa plena de dificuldades e de dureza. Ao longo dos dias, sem descanso e expondo-se com valentia ímpar ao fogo dos bandoleiros, eles empunhavam a rudimentar ferramenta com que abriam caminho. Os engenhos blindados dos Dragões Verdes intervieram onde lhes foi possível a manobra. No entanto, as picadas foram desobstruídas quase sempre à força de braço, num dispêndio de energias que esgotava em poucas horas os homens mais robustos. A rapidez na desobstrução era essencial para a defesa da coluna. Sempre abatidas em locais favoráveis à emboscada, as árvores atravessadas no caminho pretendiam obrigar a coluna a sujeitar-se a um plano de ataque.
enquanto que os seus camaradas imobilizados dissuadiam o inimigo do assalto, mantendo o fogo de todas as armas, a engenharia esgotava-se no afã frenético de desimpedir o caminho. E já da noite, o quartel de Quimbunda foi destruído. No dia 29 de manhã, o esquadrão recuperou forças. Uma pausa que o dispêndio de energia na jornada anterior justificava. O comando sentia-se satisfeito com a ação dos seus homens. Os soldados haviam reagido bem às agruras e às emoções de 4 dias de luta. O esquadrão 149 esboçava-se já com uma unidade combatente de grande agressividade e eficiência. Unidos à volta dos oficiais, que com eles viviam, sofriam e lutavam, dando-lhes o seu exemplo, os soldados mantinham um moral elevado. Os feridos mais atingidos foram evacuados. Durante toda a progressão e à custa de enorme esforço, porque duplicavam os embates com o inimigo, o esquadrão manteve sempre o contacto com a retaguarda distante. O correio, enviado de Luanda para o Ambriz, chegou por vezes junto dos combatentes. Nada poderia substituir aqueles momentos de união espiritual com a mãe pátria. No dia seguinte, pela primeira vez desde o início da campanha, a artilharia entrou em ação. A secção de morteiros de 8 e 1 bateu também os objetivos assinalados pela Força Aérea. 2 pelotões apiados iniciaram depois o reconhecimento das zonas batidas pelo fogo das armas pesadas, assegurando-se do possível êxito obtido e recolhendo elementos para a futura progressão. A artilharia não só produziu assinalável efeito psicológico no inimigo, mas também permitiu flagelar as suas concentrações assinaladas pela Força Aérea ao longo de todo o itinerário. No regresso ao acampamento, os repórteres puderam registrar a evacuação de mais um ferido para a retaguarda. Em manobras fora do acampamento, este condutor foi alvejado com um tiro de canhangulo, arma de fogo rudimentar, mas de terríveis efeitos. E a progressão continuou nesse dia, muito lentamente. No dia 1 de agosto, iniciou-se a marcha para a região de Bela Vista. À saída do acampamento, um dos cozinheiros do esquadrão, elemento precioso a quem os repórteres muito ficaram devendo, fez explodir uma mina do dispositivo de defesa noturno. Não sendo grave o seu estado, o tratamento foi feito em plena progressão na viatura onde seguia a equipa do telejornal. O andamento na região da Bela Vista foi de início mais rápido. As anteriores e sucessivas operações de preparação do avanço tinham resultado. O inimigo desorganizara-se. No entanto, a vigilância não afrouxou. Os homens haviam adquirido já uma surpreendente capacidade de reação. Sabiam por experiência própria que continuavam a ser vigiados e que o inimigo só esperava a melhor oportunidade para os fuzilar à queima-roupa.
Logo após uma senzala destruída, a coluna foi atacada. Da reação imediata de todas as armas ligeiras a vomitarem fogo para os locais de onde partir o ataque, ficou a dever-se o facto de o esquadrão ter registado na altura um único ferido. Verdadeiros veteranos começavam a surgir. O ferido foi socorrido debaixo de fogo intenso. Uma secção de atiradores protegeu o camarada fora de combate e garantiu ao médico e aos repórteres o desempenho das suas funções. O repórter Serras Fernandes descansa uns momentos depois de ter registado as cenas anteriores, mas em breve retoma o seu lugar na coluna que se põe em marcha para a fazenda do Matombe. Ao princípio da noite, foi localizado um acampamento da UPA. Evidenciando vestígios de debandada recente, o acampamento foi destruído e recolheu-se grande número de documentos de importância decisiva para aquilatar das forças inimigas que se opunham à coluna. Ao romper do dia foi completado o croquis do itinerário e referenciados nele os principais objetivos a flagelar. Sobrevoando a coluna durante largo tempo, um bimotor da Força Aérea enviou ao esquadrão uma mensagem assinada pelo Ministro do Exército, General Mário Silva, elogiando o comportamento da coluna e desejando-lhe êxitos futuros. Aquele membro do governo teve a oportunidade de observar toda a região onde se desenvolvia a Operação Viriato. Ainda na manhã do mesmo dia, a coluna atingiu sem novidade a fazenda Matombe, completamente destruída pela fúria odienta das hordas terroristas. Casas, plantações, material agrícola, tudo se encontrava inutilizado. O colono António Ribeiro, proprietário do Matombe, não disfarçou as lágrimas do desespero. Ele foi um dos civis que acompanhou a coluna com grande entusiasmo desde o primeiro dia. Batendo-se como um valente nas situações difíceis, mereceu a admiração de todos. E por lá ficou, na região do Matombe, servindo de guia às colunas militares, enquanto não pôde regressar à sua atividade normal. Desistir nunca, afirmava o António Ribeiro. O esforço realizado, as emoções sofridas e a alimentação necessariamente deficiente provocaram um estado de fadiga geral. O comando permitiu um descanso. Os soldados dessedentaram-se e recolheram uma reconfortante reserva de água tornada potável. No acampamento, o bom humor surge de novo, resultante do elevado moral dos combatentes. O corte total do cabelo, decisão drástica de um sargento de artilharia, veio dar ocasião a comentários jocosos de toda a unidade. No dia 2 de agosto, a coluna, com o apoio da observação aérea, iniciou uma irresistível arrancada que iria culminar com a ocupação de Zala, um dos objetivos determinados pelo comando do setor número 3. Foi a mais dura fase da operação. Logo à saída de Matombe, a coluna foi obrigada a parar. À frente, a oposição do inimigo fazia-se sentir cada vez mais violenta e encarniçada. Um soldado caiu ferido no peito. Após ligeira pausa, os homens arrancaram de novo, irresistivelmente, passando ao lado do camarada exangue, que lhes abriram o caminho à custa do seu sacrifício. Nambuangongo, nome difícil de pronunciar, um objetivo como tantos outros, simplesmente um reduto do inimigo. Mas 10 dias de luta pela conquista desse objetivo tinham transformado a palavra difícil em verdadeira obsessão. Nambuangongo, objetivo Nambuangongo. Os homens juravam atingir. O sacrifício não contava. O comando decidiu imprimir maior ímpeto à ofensiva.
A agressividade crescente do esquadrão assim o impunha. Decidiu-se iniciar a progressão noturna. Pela primeira vez nesta campanha, uma unidade avançou de noite surpreendendo o inimigo. Registou-se mais uma vitória psicológica que atingiu duramente o moral dos bandoleiros. A 2 de agosto, a progressão não parou. Durante as 23 horas seguintes, o ímpeto foi tal que o esquadrão, embora esgotado, chegou a 30 km de Zala. Senhores espectadores, a equipa de telejornal está a 80 km de Nambuangongo, integrada numa coluna do Esquadrão de Cavalaria 149. Vamos ouvir algumas palavras do Sr. Capitão Abrantes, comandante desta unidade. Sr. Capitão, algumas palavras para os nossos espectadores. Em primeiro lugar, desejo cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir e compreendem perfeitamente qual a missão que desempenhamos nesta luta. Em segundo lugar, admiro imenso o Sr. Neves da Costa e todos aqueles que os acompanham, inclusivamente os civis, que nos têm vindo a facilitar imensamente o cumprimento de uma missão que nos agrada bastante. Apesar de difícil, apesar de pretenderem que um esquadrão só resolva os problemas de uma área tão extensa, sem dúvida, à custa de elementos que nos foram concedidos, quer de artilharia, quer de engenharia, infantaria, morteiros, etc., foi constituída uma coluna que tenho o prazer de comandar, de gente que vai dirigida diretamente a Nambuangongo, que sabemos bem, havemos de aí içar uma bandeira portuguesa. Não sabemos precisamente o tempo que vamos demorar, todavia os esforços no sentido de conseguir o mais rapidamente possível galgar estes últimos quilómetros, já nos faltam menos de metade que aqueles que progredimos, e apesar de todas a quantidade de paus que nos são postos, de abatizes que existem na estrada, arranjaremos o processo de, se não pudermos progredir por estrada à custa das viaturas, iremos a pé e chegaremos lá com certeza. Desejo fazer uma referência muito especial àqueles civis que em Ambris se comprometeram e se ofereceram para nos acompanhar, de tal maneira que nos foi possível realizar um croquis de toda a zona por onde devemos progredir e temos a ideia precisa de quais as localizações, as dificuldades e quais as zonas de progressão mais fáceis. Mais ainda, eu estou satisfeitíssimo porque nesta data já nos é possível saber precisamente a localização de todos os quartéis da UPA, que inclusivamente o meu esquadrão já teve a honra de apanhar 3 e sabemos ainda que vamos apanhar mais e desta maneira resolveremos, atuando sobre os fulcros, todos os problemas que devemos conseguir ter para terminar esta campanha. Premiando a atividade dos pelotões de reconhecimento em plena mata, mais informações foram recolhidas sobre a organização terrorista. Casamatas, dormitórios e armazéns que constituíam alojamentos da UPA foram incendiados. A coluna continua a progressão noturna depois de breve descanso para uma refeição ligeira de rações de combate. Ao alvorecer, a desobstrução do caminho começou a processar-se em ritmo mais veloz. Foram lançadas secções de atiradores no mato a flagelar senzalas próximas da estrada, indicadas pela Força Aérea como possíveis núcleos terroristas. Entretanto, aos homens da engenharia completamente esgotados foi imposto o descanso. Eles revezavam-se desde há horas, mãos em sangue. Os seus camaradas substituíram-nos. Uma determinação verdadeiramente heroica de progredir a todo custo dominava a coluna.
Senhores espectadores, a coluna parou de novo porque no meio da estrada foram encontrados troncos de árvore. Vamos aqui falar com este nosso soldado. Ouça você, quantos troncos de árvore você encontrou na estrada? 6 troncos de árvores. As bermas da estrada, entretanto, continuam a ser batidas pelo fogo. Uma das secções lançadas em reconhecimento de proteção avistou o inimigo que debandou rapidamente, embora perseguido pelo fogo das armas automáticas. O pelotão da frente detectou uma tentativa de envolvimento e deu o alarme para a retaguarda. Momentos de expectativa. O assalto seria com dignamente recebido. Mas o inimigo não atacou. A algumas centenas de metros adiante, a coluna parou. A impedir o avanço, uma vala aberta na estrada de alguns metros de profundidade.